Olá a todos, Hare Krishna, tudo bem pessoal? Então estamos de volta com mais um Noite do Dharma, dando continuidade aí à série da Bhagavad Gita na prática, né? A gente já explorou assim os 3 primeiros capítulos da Bhagavad Gita e agora nesse vídeo a gente vai estar caminhando pelo conteúdo do 4º capítulo, que é um capítulo onde Krishna apresenta o tema de Jnana Yoga. Jnana Yoga é a yoga do conhecimento. A palavra Jnana é até cognata da palavra gnosis, né? Então, é yoga do conhecimento, mas não de qualquer conhecimento, né? Não um conhecimento sobre como os fenômenos naturais acontecem, por exemplo, né? Não é o fenômeno da lógica, não é nada desse tipo, né? O conhecimento que Krishna está abordando aqui é conhecimento que revela a transcendência, né? Que mostra aquilo que a lógica material, né? Que o conhecimento mundano não é capaz de alcançar. Então Krishna está mostrando para Arjuna justamente assim uma resposta clara para a pergunta, para a indagação final de Arjuna no capítulo anterior, né? Porque isso é algo clássico da Bhagavad Gita, né? Assim, os capítulos eles são muito bem encadeadinhos, né? Porque como se trata de uma conversa, onde Krishna e Arjuna terminam seu diálogo no capítulo, é exatamente nesse ponto, né, que um gancho ele é usado para que o argumento do próximo capítulo possa ser construído, porque a gente nunca deve esquecer que a Bhagavad Gita, na verdade, ela se trata ali de um diálogo, né? No diálogo existe uma cadeia lógica de pensamentos, né? Uma pessoa dá um argumento, ou então faz uma proposição, outra responde, né? Baseado naquilo que quem perguntou, quem falou, né? Disse anteriormente. Então, no final do 3º capítulo da Bhagavad Gita, assim, depois de Krishna já ter explicado para Arjuna sobre o conceito de Jagya, né, o conceito de sacrifício, e a gente viu isso no vídeo anterior dessa série, Arjuna ele levanta aquela questão clássica para Krishna, uma das questões assim centrais da Bhagavad Gita, e é onde Krishna vai começar a estruturar assim o principal argumento dele sobre a importância da relação com Deus, da devoção, né, que é a tese central da Bhagavad Gita, que é quando Arjuna pergunta para Krishna por que às vezes nós, seres humanos, erramos, mesmo sem querer errar, né? E Krishna fala que é por causa do pecado. O pecado ele já se infiltrou em todas as esferas da nossa existência, né? Dentro das nossas emoções, dentro da nossa inteligência, dentro do nosso corpo, né? Com os seus sentidos. A gente também já explorou a resposta que Krishna começa a dar para essa questão no capítulo 3 mesmo da Bhagavad Gita, no vídeo anterior. E agora, Krishna ele vai além, né? Ainda usando esse ponto de que humanos erram, humanos falham, porque, por natureza, assim, a nossa constituição material, ela é afetada pelo pecado nas suas diferentes instâncias. Krishna ele vai mostrar que a saída, de fato, para a gente não voltar a cometer erros, para a gente não se enredar na teia do karma, tem que ser uma saída transcendental a qualquer saída humana, porque qualquer saída humana ela vai ser contaminada, enviesada por esse kama, né? Por esse egoísmo, por essa luxúria, por esse pecado que é inato da natureza humana. Não tem jeito, né? Enquanto a gente estiver preso a soluções, a saídas, a ideologias, a propostas, alternativas materiais, humanas, por essência, a gente vai estar condenado a cometer erros. Então Krishna agora vai começar a falar dessa guiana, desse conhecimento, que não é um conhecimento que saiu da cabeça de uma pessoa muito inteligente, de um grande filósofo, não é um conhecimento assim que está dentro de qualquer esfera limitada do pensamento humano. Ele é um conhecimento que vem do alto, é um conhecimento que é transcendente, é um conhecimento que é revelado. Então Krishna ele fala para Arjuna, no começo do capítulo 4 da Bhagavad Gita, que esse conhecimento que ele está transmitindo para Arjuna agora, ele já transmitiu para outras pessoas no passado. Ele transmitiu, inclusive, para Vivasvan, deus do sol, né? Então agora ele não está se referindo nem a uma figura humana, está se referindo a uma figura lá celeste, divina, uma divindade que preside, que toma conta de um corpo celeste, né? Tão importante como o Sol. E aí ele fala que esse Vivasvan transmitiu esse mesmo conhecimento para o seu próprio filho, para Manu, que aí, segundo, né, a narrativa da Védica, segundo a narrativa do Mahabharata,
é assim o primeiro ser humano, né, o fundador da humanidade, e que esse mano ele transmitiu esse mesmo conhecimento para Ixuaco, seu filho, que foi um grande rei, né, um grande regente da humanidade, legislador importante. E quando Ardina ouve isso, ele fala, não tô entendendo muito bem onde você quer chegar, Krishna, porque Ardina e Krishna tinham mais ou menos a mesma idade, Krishna era um pouco mais velho, mas Vivaswan não, Vivaswan é antiquíssimo, né? Então, mais antigo do que a humanidade. Então, Ardina fala, não tô entendendo, Krishna, como que você fala que você transmitiu esse conhecimento para Vivaswan? Você tem mais ou menos a mesma idade que eu. E Krishna fala, olha, na verdade, tanto eu quanto você, a gente já teve muitos nascimentos, né? Não é que agora esse é o nosso primeiro nascimento, né? E Krishna já falou sobre esse ponto da alma transmigrar de um corpo para o outro, desde o começo dos ensinamentos dele, lá no capítulo 2 da Bhagavad Gita. Então nada de novo, esse ponto de que as almas elas transmigram por diversos corpos nesse mundo. Agora, a diferença agora aqui é que Krishna fala, você não lembra dos seus nascimentos anteriores, né? E fala isso para Arjuna. Como é o que ocorre, né? Corriqueiramente. A alma não se lembra, não tem acesso às memórias da vida passada. Mas ele falou, eu me lembro de todos os meus nascimentos, né? Porque o corpo de Krishna ele é diferente dos corpos pelo qual a alma ela vai transmigrando durante a sua experiência, durante a sua jornada pelo mundo material, porque Krishna ele sempre vem para esse mundo usando o seu corpo transcendental, né? O corpo de Krishna não é um corpo material criado pelo karma, e Krishna, cada nascimento vem com um corpo diferente, não. Ele vem sempre com seu corpo transcendental. Então, para ele, não existe uma interrupção entre as atividades nele, numa aparição e outra nesse mundo. E aí, quando ele fala isso, ele fala que ele se lembra de todos os nascimentos, ele logo depois vai falar que ele é um avatar, né? Ele fala que ele é o próprio Deus que desceu a esse mundo, porque é literalmente isso que significa avatar, aquele que desce, né? Então ele é Deus que veio a esse mundo cumprir um propósito, né? E qual é esse propósito? Krishna, na verdade, fala que são 3 propósitos, né? Ele fala que quando ele vem para esse mundo, ele está procurando Paritranaya Sadhunam, ele está tentando proteger os sadhus, proteger os espiritualistas, as pessoas que estão vivendo, seguindo uma disciplina espiritual, tentando entender qual é a verdadeira essência, né, da vida, qual é o propósito disso tudo, e estão se esforçando para poder superarem a dualidade da energia material. Proteger essas pessoas é o dever, é o propósito número 1 de Krishna quando ele vem a esse mundo como avatar. Mais do que isso, ele vem para Vinashaya Chaduskritam, né? Ele vem também para acabar com o mal e com as pessoas maléficas, com as pessoas que perpetuam o mal, né? Então, assim, Krishna ele acabou de assumir que ele é Deus, revelou sua natureza divina, e segundo o pensamento da Bhagavad Gita, todas as almas elas são como fagulhas da centelha divina. Então, todas as qualidades que nós temos, elas existem originalmente no próprio Deus, né? Então, assim, se nós possuímos a tendência à ira, né? Se nós possuímos a tendência ao julgamento, se a gente tenta punir aquelas pessoas que fazem o mal, que cometem injustiças, é porque toda essa tendência ela existe originalmente em Deus, né? Então Deus também se ira contra o mal e se ira contra os malfeitores, né? E ele aplica a sua justiça divina, né? Que Deus ele é assim só paz e amor e ele faz vista grossa para o mal. Não, quando Deus se ira, ele aplica a ira divina e a ira divina ela é terrível. Por quê? Porque é impossível escapar, né, do temor, do terror do julgamento divino. Ele é implacável, não tem o que você fazer, né? Deus é ilimitado, infinito em todos os seus aspectos. Então, quando ele vem com a sua força de ira, de julgamento, ele vem para acabar com o mal, ele vem com tudo, né? Agora, a diferença da ira e do julgamento humanos é que eles são maculados por erros, eles são enviesados pelas nossas próprias preferências pessoais. Então, muitas vezes, a nossa sede de justiça, ela nasce muitas vezes das nossas próprias frustrações, né? A gente tende a compensar as nossas próprias limitações, as nossas próprias faltas, né? As nossas frustrações tentando punir o outro, elas nascem do nosso preconceito,
né? Elas nascem de uma visão desequilibrada que nós temos de nós mesmos, né? A gente quer punir o mal que o outro faz, mas a gente não está preocupado em reparar o mal que nós mesmos fazemos, né? Assim, muitas vezes a gente julga o outro com um peso diferente do que aquele que nós julgamos nós mesmos. Nós somos imperfeitos, né? Então a gente não tem assim o poder para julgar o outro, para punir o outro de uma forma totalmente isenta de injustiças, né? E a gente sabe que a justiça nesse mundo ela é totalmente falha, mal motivada. Agora, Deus ele é totalmente puro, totalmente perfeito, né? Então não existe nenhuma mácula quando Deus quer aplicar a justiça. E outro ponto, Deus ele é supremamente misericordioso, compassivo. Então mesmo quando ele vem para punir os malfeitores, para acabar com o mal, ele continua transbordando de amor, de misericórdia para essas pessoas que estão fazendo mal, né? E ele quer salvar elas, ele quer redimir elas porque ele ama elas. E ele ama elas num grau infinito, né? Ele ama aquelas almas que estão perdidas, né? E é muito interessante porque Deus aqui está falando, o próprio Krishna está falando, que ele vem para proteger os sábios, ele vem para proteger os espiritualistas e ele vem para aniquilar os malfeitores. Só que Deus, ele é absoluto em tudo aquilo que ele faz, né? E aí, quando Deus vem para proteger os sábios e quando ele vem para aniquilar os malfeitores, na verdade ele está vindo fazer uma única tarefa, que ele está vindo para resgatar as almas caídas. Porque os sábios, na verdade, são aquelas almas que estão caídas nesse mundo material e que reconheceram que são caídas. E que estão se esforçando para abandonarem essa condição caída, estão tentando transcender. Só que Krishna já falou no final do capítulo 3 que elas não vão conseguir transcender pelo seu próprio esforço. Por quê? Porque Kama, o desejo egoísta, luxurioso, pecaminoso, já habita na mente, no intelecto, nos sentidos dela. Então esses sábios, por mais disciplinados, sábios, altruístas, o que é que seja, qualquer virtude que eles tenham, qualquer qualidade que a gente possa enumerar aqui, né, por mais retos e honestos que sejam esses sábios, dedicados à sua disciplina espiritual, acordam de madrugada, fazem jejum, o que é que seja, eles não vão ter a capacidade de transcender o pecado por eles mesmos. Eles não vão chegar no encontro com a divindade pelo seu próprio esforço. Eles não podem, pelo seu próprio esforço, superar a influência da energia material. Então Deus precisa descer para se encontrar com eles, porque eles não vão conseguir subir para se encontrar com Deus. Então Deus desce para salvar essas almas caídas, que são os sábios, que sabem que são caídas e que estão tentando pelo próprio esforço transcender e não vão conseguir, né? Então Deus desce para salvá-los, redimi-los. Agora, por outro lado, tem os dos cristãos, tem os maléficos, os malignos, né? Que Deus vem punir eles. Mas quando Deus desce para punir eles, o que ele está fazendo? Ele está descendo para salvar eles também, né? A diferença é que essas são almas caídas que não reconhecem que são caídas, né? Que elas estão confortáveis na sua posição de fazer o mal. Elas estão satisfeitas em habitar nessa esfera, cometendo injustiça, ser influenciado pela luxúria e tudo mais, né? Então Deus desce para, com a sua justiça, a sua ira, né? a sua atuação ali, ao lidar diretamente com o mal dessas almas, resgatar elas dessa condição doentia de estarem tão alienadas de si mesmas que não percebem, né, o quão perdidas elas estão de si mesmas a ponto de nem entenderem que o mal que elas estão criando só está afetando elas, né? Elas estão satisfeitas em viverem uma vida onde elas propiciam mal para os outros, mas cada vez que elas, né, exploram o outro, que elas oprimem o outro, que elas degradam os outros, na verdade elas estão fazendo isso consigo mesmo. E isso é uma condição, né, terrivelmente assustadora para um pai ver um filho se encontrando nessa situação. Então Krishna vem salvar essas almas, que são seus filhos, né? Porque punir essas almas por punir essas almas, Krishna não precisava descer do mundo espiritual, né, para fazer isso. Por quê? Porque as leis da natureza iam dar cabo de aplicar qualquer espécie de punição, de juízo sobre essas almas, né? Porque é impossível escapar da força da natureza, é impossível escapar das armadilhas do nosso próprio corpo, né? Então uma pessoa que está fazendo mal, ela pode a qualquer momento ter um aneurisma, morrer, ela pode morrer pelo efeito da velhice. Não é preciso Deus descer nesse mundo para punir, né, o mal do malfeitor. Então quando Deus desce para acabar com o mal dessas pessoas malignas, na verdade ele está querendo arrancar o mal pela raiz, né? Ele está querendo se revelar para essas pessoas, para que agora, né, com a força espiritual que elas vão ganhar de contemplar o próprio Deus, elas vão poder finalmente
perceber a sua condição doentia. Porque toda pessoa que faz o mal por algum motivo. Né? Ela faz o mal porque ela deseja algo para si, porque ela entende que ela vai ser feliz quando ela tiver aquilo. Ela pode fazer o mal porque ela quer riquezas, ela pode fazer o mal porque ela quer afeto, né, de outras pessoas, ela pode fazer o mal porque ela quer atenção, admiração, porque ela quer se sentir vingada, né? Ou seja, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Ela tem algum motivo para poder buscar algo nesse mundo que ela julga não possuir, e ao tentar indevidamente violar as barreiras, as leis desse mundo para conseguir essa coisa, ela acaba se afundando no mal. Mas tudo isso que alguém pode desejar, na verdade, só existe de forma suprema em Deus. Porque uma pessoa que busca a atenção das outras pessoas nesse mundo nunca vai se satisfazer com o afeto que uma pessoa limitada pode dar para ela. Então ela vai sempre querer mais afeto, mais atenção e vai, né, ter que cada vez mais ir ultrapassando outras barreiras para isso. Uma pessoa que quer dinheiro, que quer poder, nunca vai se satisfazer com o poder, com o dinheiro, porque todas essas coisas são decepcionantes no final da conta, né? Então, por que uma pessoa pode querer dinheiro, segurança, né, beleza, atenção? Porque ela está vazia por dentro. E quando ela se depara diante de Deus, né, da suprema beleza, da suprema segurança, do supremo abrigo, né, do supremo afeto de Deus, ela agora de fato pode se sentir saciada. E agora sim ela pode ter um motivo para não fazer o mal. Então quando Deus desce para acabar com o mal, ele está descendo para se revelar, né, para essas pessoas que fazem o mal, que somos nós, né? Nós somos os Duskritans que Krishna está falando aqui. As almas condicionadas são potenciais Duskritans. Tem pessoas que fazem, né, assim, o mal de forma grosseira, explícita, porque cometem imoralidades. Mas todos nós temos uma tendência maldosa, mesmo que a gente não tenha nunca cometido um crime ou transgredido uma barreira moral desse mundo, porque a nossa própria natureza ela já é alienada de Deus, né? Então, nós temos o potencial para o mal dentro da gente, né? Então, Deus ele desce para se revelar, tanto para salvar os sábios quanto para salvar aqueles que são dos critãs, tanto o espiritualista quanto o malfeitor, ambos precisam de Deus. E aí ele vem para, né, Dharma Sanstapanatai, ele vem para restabelecer o Dharma, para restabelecer, né, o caminho da ação correta, que é o tema que ele já começou a falar lá no capítulo 3 do Bhagavad Gita. Então, depois que Krishna fala isso, Krishna ele se revelou como Deus, né? Agora, de fato, Krishna parou de falar só como um amigo de Arjuna, como ele tinha falado no capítulo 1 e no começo do capítulo 2, e ele parou de falar só como um mestre, como ele falou no final do capítulo 2 e ao longo do capítulo 3. Agora ele está falando como o próprio Deus. Ele se assumiu como o próprio Deus, né? E isso é muito interessante, porque Krishna agora ele vai revelar Jnana Yoga, o conhecimento revelado, o conhecimento assim que transcende a nossa cognição material, mundana, humana. Krishna vai trazer essa sabedoria do alto, sabedoria divina. Mas o que é Jnana Yoga? Jnana Yoga nada mais é do que ver o mundo pelas lentes de Deus, pelos olhos de Deus, né? Ver o mundo tal como Deus o vê, porque ele de fato entende o mundo, ele de fato entende a nós mesmos, né? Então agora a gente vai passar a ver toda a realidade, toda a existência pelos olhos do próprio Krishna, né? Por quê? Porque ele é o criador da nossa alma, ele é o criador desse mundo, ele é o criador do Dharma, ele é a fonte de qual tudo emana, né? Então assim, entender as coisas pelo olhar de Krishna significa entender as coisas com substância, com realidade, né? Agora a gente já não vai mais ver as coisas pelo nosso olhar enviesado, né? Então, Krishna, para poder revelar como ele olha o mundo, primeiro ele tem que revelar quem ele é. Então esse é o básico de Jnana Yoga. Entender quem Krishna é Deus. E depois entender qual é a nossa relação com Krishna, né? Nós somos servos de Krishna, somos amantes de Krishna, temos essa relação de amor eterno com Krishna, de servidão eterna com Krishna. E Krishna ele também é amoroso com a gente. E Krishna, ele é supremo em tudo aquilo que ele faz. Então, nós temos uma relação de servidão com Krishna eterna, e Krishna, por sua própria bondade, né, por sua própria natureza plena de compaixão, ele também é um servo de todas as almas. Só que ele é um servo imbatível, né, porque tudo que Krishna faz, ele é supremo, né? Então imagina só, Krishna ele desce a esse mundo e restitui, né, as almas que estão caídas a esse mundo, a sua posição original, transcendente, por sua própria misericórdia, né, por sua própria compaixão. Assim, então
Krishna é o servo supremo, salvando infinitas almas ao longo de toda a eternidade, né? E fornecendo prazer espiritual infinito para as almas que já estão situadas no seu estado de pureza, né? Então Krishna é o amante supremo e o servo supremo também. E sem a gente entender isso, nada mais do que Krishna vai falar sobre Jnana Yoga faz muito sentido aqui. Então, às vezes, a gente vê assim, as pessoas muito preocupadas com os detalhes técnicos de Jnana Yoga. Mas o ponto é que se a gente perde, né, a essência de Jnana, que é entender que primeiro Krishna se revelou quem ele é, e Jnana Yoga parte principalmente da gente estar muito fixo nessa relação eterna com Krishna, entendendo quem ele é, nada desses detalhes técnicos vai fazer diferença, né? Então, a essência, o coração de Jnana Yoga é a revelação que Krishna faz de si mesmo e, consequentemente, ao se revelar, Krishna revela tudo mais, né? Porque uma vez que a gente entende quem é Deus, a gente vai entender qual é a relação de Deus com o mundo. E a gente vai entender, por sua vez, o que é o mundo. Uma vez que a gente entender a relação de Krishna com o Dharma, a gente vai entender o que é o Dharma. Uma vez que a gente entende quem é Krishna, a gente vai entender qual é a relação dele com a gente. E uma vez que a gente entender a relação dele com a gente vai entender de fato quem nós somos, né? Então tudo é revelado, uma vez que a fonte de tudo é revelada, né? Então o coração da revelação é entender Krishna como uma pessoa. E o que essa pessoa quer, o que essa pessoa deseja. E o que essa pessoa tem a dizer sobre si mesma, né? Então essa é a base de Jnana Yoga. E Krishna fala que ele vem periodicamente a esse mundo, né? Sambhavami Yuge Yuge, ele fala que era após era, ele está vindo nesse mundo, né? Cumprir todos esses propósitos, né? Então, é muito interessante, inclusive, porque Krishna aqui está falando dentro desse contexto específico, dentro desse contexto ali narrativo, onde ele veio como um príncipe da dinastia Yadu, né, que passou a infância em Vrindavana, vivendo como um vaqueiro. Esse Krishna, que por acaso, né, é também o primo de Arjuna. Mas Krishna, ele veio como muitos outros avatares. Krishna tem infinitas formas, né? E tudo aquilo que existe é feito à imagem e semelhança de Deus. Não é só os seres humanos que são a imagem e semelhança de Deus. Todas as espécies, né, vivas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então Krishna, por exemplo, tem encarnações como animais, né, como tartaruga, como javali, como peixe, como cavalo. Krishna tem encarnações como minerais, né, como uma colina de Govardhana. Krishna encarnou como uma montanha. Krishna, ele tem encarnação como o som, porque é dito que o som do nome de Deus é o próprio Deus, né? Harinama, o nome de Deus, ele é o próprio Deus, né? Krishna encarnou como literatura. Existe o livro Bhagavad Purana, né? Também conhecido como Srimad Bhagavatam, que é considerado pela tradição de devotos de Krishna o próprio Krishna. Não é só um livro que fala sobre Krishna, é Krishna que encarnou como livro. Tem livros que falam sobre Krishna, mas o Bhagavad Purana não. É Krishna mesmo que encarnou como livro, né? Ou o próprio Siddhanta, né? O próprio conhecimento, né? Siddhanta significa conclusão do conhecimento. Ou seja, a própria conclusão de Jnana Yoga também é considerada a encarnação de Krishna. É Krishna encarnado como ideia, como conceito, né? Existe Vrindavana, o lugar que Krishna viveu, né? Então, e Krishna vive eternamente em Vrindavana, ou os outros lugares onde Krishna viveu e vive eternamente, né? Como Mathura, Dwaraka. Todos esses lugares são considerados o próprio Krishna, né? Elas não são só lugares sagrados porque Krishna viveu lá. Vrindavana é considerado o próprio Krishna, uma extensão, uma expansão do próprio Krishna. Então, Krishna encarna como lugar, né? Então, tudo tem sua fonte em Deus, né? Krishna tem encarnações masculinas e femininas. Krishna um aspecto de Krishna é Brahman, que é a energia suprema. Então, Krishna tem todos esses aspectos pessoais, mas Krishna também é o supremo impessoal, uma suprema energia impessoal. Então, tudo é Krishna, tudo aquilo que existe nesse mundo veio de Krishna, né? Krishna vai falar ao longo da Bhagavad Gita que o fogo da digestão, né, é um aspecto dele. Olha só, né? Então, assim, é maravilhoso. Krishna tem todos os graus, assim, de encarnações. Tudo vem de Krishna, tudo é um reflexo de Krishna, né? Tem avatares diretos de Krishna e tem avatares indiretos de Krishna, que são representantes de Krishna, mas que não é o próprio Deus que veio, assim, encarnou nesse mundo, né? Como esse caso do fogo digestivo, né? É só uma representação do próprio Deus, um aspecto indireto da divindade, né? Mas existem os avatares diretos, e por aí vai,
né? Esse não é o tema aqui exatamente do capítulo, então a gente não vai se aprofundar nesse nível de detalhes. Aqui no canal tem outros vídeos que vão falar sobre os avatares, eu já gravei vídeos sobre esse tema. O Nityananda, na série Além do Vedanta, também tem vídeo sobre esse tema. Vocês conseguem mais informação aí. Mas o ponto é esse. Assim, Krishna, ele vem para cumprir esses propósitos numa miríade de encarnações distintas, né? E uma coisa muito interessante é que quando Krishna vem, ele faz sempre essas coisas, essas atividades, né? Essas atividades fantásticas que ele vem desempenhar de uma forma maravilhosa, exuberante. É atrativo ouvir a descrição das atividades de Krishna. Então Krishna ele vem para cativar o nosso coração, né? Krishna ele não vem ensinar o Dharma como um professor moralista ou um vedantistazinho intelectual. Não, Krishna ele vem ensinar o Vedanta, Krishna ele vem trazer Jnana Yoga, fazendo com que a gente se apaixone por ele. Porque isso é o verdadeiro Jnana Yoga, é entender, é conhecer Krishna. Não é conhecer detalhes técnicos, né, do que a alma faz quando está transmigrando de um corpo para o outro. Até tem isso até faz parte, né? Mas isso é um corolário, isso é uma coisa ali que está ali na borda, é uma consequência, é uma coisa secundária, né? Isso não é a essência, isso não é o coração de Jnana Yoga. O coração de Jnana Yoga é conhecer Krishna, né? A Jnana Yoga é a yoga do conhecimento, mas conhecer o quê? Conhecer Krishna. E quando a gente conhece Krishna, a gente vê que ele é maravilhoso, né? Então Krishna ele vem para se revelar. A principal revelação que Krishna traz para esse mundo é se revelar, é se fazer conhecido, né? Porque é isso que a gente tem que conhecer. Né? Conhecendo Krishna, a gente vai se encantar com ele. Então, Krishna, ele inclusive fala que quem conhece a real natureza das atividades dele, quem conhece essas lilas, esses passatempos, essas atividades maravilhosas que Krishna vem fazendo nesse mundo, nunca mais precisa voltar para o mundo material. Está livre, está iluminado, está pronto para transcender esse mundo, né? Então, quem conhece de fato, né, as atividades de Krishna, não significa alguém que só ouviu essas descrições maravilhosas das atividades de Krishna e se apegou a elas e se afeiçoou a elas, do mesmo jeito que a gente consome, né, literatura fantástica nesse mundo, porque a gente, obviamente, se atrai por narrativas mirabolantes e bem construídas, né? Então, não é que assim as atividades de Krishna a gente pode só ser um sommelier dessas atividades, um apreciador a nível intelectual, porque a gente não vai conhecer elas. Não é igual assim você ler e decorar os detalhes e saber quem era o nome desse e daquele outro amigo de Krishna, o irmão de Krishna e o demônio que Krishna matou, e saber todos os detalhezinhos, né? Toda a cronologia ali, do mesmo jeito que tem um monte de gente que conhece todos os detalhes do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones, do One Piece, do Naruto. Não é isso, né? Isso até também, de novo, isso faz parte, isso é agradável, isso é espiritual, você conhecer essas coisas, porque vai despertando interesse. Mas Krishna está falando quem conhece de fato as atividades dele nesse mundo. E quem conhece de fato as atividades dele nesse mundo é quem participa das atividades dele nesse mundo, né? Conhecer Krishna significa conhecer o que Krishna faz, conviver com ele, né? Então, de novo, Jnana Yoga não é só conhecer Krishna no aspecto intelectual, decorar uma lista de fatos sobre Krishna. Conhecer Krishna significa conhecer uma pessoa, porque Krishna é a pessoa transcendental por excelência. E como que a gente conhece uma pessoa? No convívio com ela, né? Você pega uma pessoa que, por exemplo, é muito fã de uma pessoa famosa, né? Foi lá e já decorou, assim, toda a biografia dela, sabe? Todas as curiosidades sobre ela que tem na Wikipedia. Essa pessoa não conhece esse ídolo que ela tem até o dia que ela conviver com ela, né? Até o dia que conviver com essa pessoa que ela tanto celebra. Porque no convívio que ela vai conhecer as nuances da personalidade dessa pessoa, quem ela é de fato, né? Ela conhece ali só uma pessoa pública, né? Ela conhece só a biografia dessa pessoa, mas ela não conhece a pessoa em si. Só conhece uma pessoa quem convive com essa pessoa. Então, a gente pode conhecer Krishna como uma ideia, mas isso é diferente de conhecer a pessoa de Krishna. Para conhecer a pessoa de Krishna, a gente vai ter que caminhar com essa pessoa ao longo da jornada da nossa vida, né? Então, a gente pode falar muito sobre tolerância e misericórdia infinitas de Krishna, compaixão de Krishna. Mas a gente só vai entender essa coisa, a gente só vai entender esses atributos divinos de Krishna quando a gente experimentar a misericórdia de Krishna, a compaixão de Krishna na nossa vida, né? E para isso, a gente vai ter que conviver com ele, né? Vai ter que conviver com Krishna. E conviver com Krishna muitas vezes significa entrar em conflito com Krishna.
Porque muitas vezes a gente não vai aceitar muito bem o desejo de Krishna, a gente não vai aceitar a opinião dele muito bem sobre as coisas, e faz parte isso numa relação. A gente vai ter que ir conhecendo Krishna, a gente vai ter que expor a nossa intimidade, as nossas vulnerabilidades por Krishna, a gente vai se frustrar e vai se decepcionar com ele, como acontece em qualquer relacionamento, até nos melhores relacionamentos. E a gente vai ter que dar a volta por cima e reconstruir com muita maturidade, com muita calma, né, essa relação que a gente tem com Krishna. Sempre que ele ferir a gente, sempre que ele magoar a gente, frustrar as nossas expectativas, a gente vai ter que respirar fundo, juntar os cacos da nossa relação e começar de novo. E à medida que Krishna foi entrando na nossa vida, a gente vai conhecendo quem ele é de fato, né? Porque a gente tem um Krishna na nossa imaginação, e esse Krishna que a gente tem na nossa imaginação, e muitas vezes a gente ora para esse Krishna, muitas vezes quando a gente olha a deidade de Krishna no altar, é esse Krishna da nossa imaginação que a gente está olhando e está chorando e está se emocionando. E é esse Krishna que a gente está se devotando, não é o Krishna que existe de verdade. Não é o verdadeiro Krishna. Quando esse Krishna entrar na nossa vida, ele vai frustrar a gente, porque não é o Krishna que a gente idealizou. Mas é o Krishna que existe de verdade e é o Krishna que é perfeito. E é o Krishna que vai nos salvar. O Krishna da nossa imaginação, ele só é uma projeção dos nossos desejos, né, da nossa própria expectativa do que é a felicidade projetada em Deus, né? Então, Krishna ele vai destruir esse ídolo. Krishna é o iconoclasta supremo, ele destrói todos os ídolos. E Jnana Yoga, fundamentalmente, é isso. É Krishna entrando na nossa vida e revelando, eu sou assim. É isso que eu entendo do mundo. É isso que é a verdade. É isso que é a realidade. E não é isso que você estava fantasiando, né? Então, existem camadas da nossa percepção do mundo que são grosseiramente materialistas. E que Krishna vai desfacelar isso, né, com muita facilidade, assim que ele entra na nossa vida. Mas a gente é cheio de fantasias religiosas. Sabe esse kama, esse pecado fundamental que Krishna falou no capítulo 3? Muitas vezes ele está vivendo ali disfarçadinho dentro do nosso sentimentalismo religioso, dentro da nossa compreensão religiosa do mundo, legalista do mundo, sabe? O nosso desejo de ser reconhecido por causa da austeridade que a gente fez e acordou cedo e cantou japa cedo e um monte de coisa e quer mostrar isso pro mundo e mostrar que a gente é devotado ao guru e chorou e tirou foto chorando no pé do guru, essa coisa toda, sabe isso? É o kama, sabe? Aquele pecadinho que Krishna falou que se escondeu em tudo, ele tá escondido nessas coisas todas. E ele tá escondido também mais fundo ainda do que isso. Ele tá escondido muitas vezes não só na imagem privada religiosa que a gente quer fazer para se eximir e ganhar atenção e suprir a nossa carência, muitas vezes ele está escondido mais fundo ainda nas nossas convicções sobre quem Deus é, o que Deus tem que fazer, sabe? A gente quer impor a nossa lógica de como o mundo deve operar em Deus, um monte de coisa, como Deus deve reciprocar. Então Deus aí vai destruindo tudo isso, né? E quanto mais a gente vai resistindo a isso, mas a nossa relação com Deus vai ficando forte, longeva, honesta, verdadeira. E sabe o que é isso? Jnana Yoga. É conhecer quem Deus é de fato, né? Isso é um assunto que eu tenho conversado bastante com um amigo meu, que participa aqui do canal também, que é o Bhagavan. E uma coisa que o Bhagavan sempre fala é que a relação com Krishna é muito parecida com a relação matrimonial. Porque quanto mais marido e mulher, esposo e esposa, vão caminhando junto na vida conjugal, e vão se conhecendo de verdade, mais motivos eles vão tendo para se frustrar, se decepcionar um com o outro, né? Porque quando namora, é glamour, você cria toda uma imagem atrativa, sedutora para o outro que você está querendo conhecer, criar uma relação. Mas na vida real essas fantasias elas não subsistem, né? Então elas vão sendo destruídas, né? Você vai conhecendo quem o outro é de verdade e vai se decepcionando. Mas quanto mais você vai conhecendo o outro e se frustrando e se decepcionando e aprendendo a gerir, né, essa frustração, porque você reconhece que a frustração não é problema do outro, mas é porque você esperou do outro algo que o outro não era, e você vai entendendo quem o outro é de verdade. Por entender quem o outro é, você vai tendo motivos legítimos, genuínos para amar e apreciar o outro, mais forte, mais estável vai ficando sua relação. Então, qual relação é melhor? A relação de um casal que já convive junto há 15 anos e que já teve várias brigas, várias crises, e apesar de todas elas permanece junto, ou um casal de pombinhos que está casado há 6 meses e talvez
E nunca brigou? Não, não existe casal que tá junto 6 meses e nunca brigou. Sei lá, o casal que tá junto há uma semana e nunca brigou, ainda tá em lua de mel, coisa incrível. Obviamente é o casal que já tá junto há 15 anos, que já tá acostumado com, né, com o outro, que já passou por tudo e sobreviveu, né? Então, a mesma coisa a relação com Krishna. Isso é Jnana Yoga, é conhecer quem Krishna é e permanecer com ele, né? Mesmo que no final Krishna não era nada daquela nossa fantasia, agora você sabe, você está entendendo quem Krishna é, agora você já não tem mais nenhum motivo pessoal, você já não tem mais assim, nenhum desejo pessoal de adorar a Deus, porque você já entendeu que ele, no final, agora ele veio para te salvar, para fazer você ficar puro e não para atender suas vontades. Agora você já. Aí você vai e caminha com Krishna de verdade. Isso é Jnana Yoga. Você entendeu que Krishna veio para te salvar, para fazer de você puro, para fazer de você alvo do amor infinito dele. E não veio para atender os seus desejos. Na hora que você entendeu isso de verdade, não só intelectualmente, mas você entendeu isso de verdade, né? Aí você praticou Jnana Yoga, você conheceu quem Krishna é. Né? E na hora que você entendeu como Krishna opera, Jnana Yoga, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que o Bhagavan fala, sempre fala, né? Que a relação com Krishna é assim, né? Quanto mais machucado a gente tá pela caminhada, por entender quem Krishna é de verdade, e se a gente continua, né? Muitas vezes a gente vai ficando cada vez mais sóbrio, cada vez mais pé no chão, menos empolgado no caminho de Bhakti, né? Pelo menos empolgado de um jeito diferente, sabe? Aquele entusiasmo efervescente, efusivo do começo da vida espiritual, devotinho, todo alegre, todo cheio de palavras floridas, e pra ele tudo é Haribol. No final, assim, um devoto sério, depois de muitos anos, ele não pode mais, não tá mais daquele jeito, né? Alegrinho, assim, porque ele tá muito fixo numa relação real com Krishna. Então, toda aquela perfumaria, aquilo já foi por terra, porque agora ele tem uma relação real com Krishna. E essa relação, apesar de muito menos colorida externamente, ela é real, ela é verdadeira e ela é muito mais forte, né? Então, é muito incrível isso. E aí, uma coisa que Krishna fala na Bhagavad Gita é justamente esse ponto, né? Que quem conhece as atividades dele, que transcende esse mundo, né? E como a gente acabou de falar agora, conhecer significa conviver com Krishna. Você está fazendo parte das atividades de Krishna. Você está sendo um instrumento de Krishna. Quando você se dispõe a ser um instrumento de Krishna, Krishna encarna também nesse mundo, no sentido de que ele está descendo para te usar, né? Te usar para cumprir o propósito dele. Qual é o propósito dele? Salvar os sadhus, acabar com os malfeitores, estabelecer o Dharma. Quando Krishna te usa para cumprir os propósitos dele, ele está encarnando. E você está fazendo parte do processo de encarnação dele. Então agora você conhece as atividades de Krishna de fato, você está pronto para voltar para o mundo espiritual. Então é isso que Krishna está querendo dizer. E aí, Krishna fala que entender, né, qual é a atividade que gera karma, o que é a ação pura, livre de karma, todo esse papo que já foi tratado lá no capítulo 3 da Bhagavad Gita, é difícil, é complexo, se não impossível, mesmo para as pessoas mais inteligentes. Ele fala isso aqui nesse capítulo, né? Porque, no final das contas, o que é uma ação pura? Uma ação livre de karma. Uma ação livre de karma é uma ação livre de kama. Ou seja, uma ação livre de reação é uma ação livre de egoísmo. E quem entende o que é uma ação livre de egoísmo nesse mundo? Ninguém. Por quê? Porque Krishna mesmo já falou no final do capítulo 3 que kama, que é o egoísmo fundamental, já tomou tudo de assalto nesse mundo, né? Ele já tomou de refém a nossa mente, nossa inteligência, nosso sentido, como a gente já falou N vezes aqui nesse capítulo, né? Já era, a gente já perdeu a batalha para Kama, já perdeu uma batalha pro pecado, pro egoísmo. Só quem não perdeu essa batalha foi o próprio Krishna. Então, quem entende que é uma ação pura é Krishna. Então, Jnana Yoga, yoga de entender o que também é uma ação pura, é, antes de mais nada, a yoga de entender Krishna. Só entendendo Krishna, você vai entender como agir de forma pura. E aí, o que acontece? Krishna, ele vai falar que para a gente poder caminhar nesse sentido, de entendendo quem ele é, também é importante um elemento vital. É importante a ajuda de um mestre espiritual. De alguém que já conhece Krishna. E alguém que conhece Krishna no sentido prático da coisa. Alguém que já convive com Krishna. Alguém que já foi totalmente preenchido pela missão de Krishna, né? Porque viver com Krishna significa viver com a missão de Krishna. Falando de uma forma bem objetiva, né?
Viver com Krishna não significa viver emocionado, sentimental, quando ouve o nome de Krishna, quando ouve um kirtana bonito com o nome de Krishna, quando vê o bonequinho de Krishna. Não é isso. Pode ser isso em algumas circunstâncias, né? Mas não é isso. Né? Pode ser também, né? Pode fazer parte, mas não é isso. Conviver com Krishna significa conviver com a missão de Krishna. Krishna e sua missão não são diferentes. Então, quem conhece Krishna é quem conhece intimamente a missão de Krishna. Que a missão de Krishna é salvar as almas nesse mundo. É fazer das almas alvo do seu amor, né? Que é o que Krishna faz tanto com as almas puras quanto com as almas que estão caídas. Krishna tem a mesma missão, né? Ele quer dar o seu amor, ele quer tornar o seu alvo do seu amor todas as almas, tanto as que já estão puras, salvas, redimidas, quanto aquelas que estão caídas nesse mundo, né? A diferença é que estão caídas nesse mundo estão precisando despertarem para a necessidade delas mesmas se botarem numa posição onde elas, né, permitam que o amor de Krishna penetre na vida delas. Então, você participar da missão de Krishna significa você ser um instrumento para a propagação desse despertar para essas almas, né? Você transmitir o amor de Krishna para essas almas, né? Então, um mestre espiritual é basicamente alguém que vive com isso, que lida com isso, né? Que deu a sua vida, que dedicou a sua vida a fazer parte dessa missão, né? Então, o mestre espiritual, Krishna fala aqui que ele é indispensável porque é através dele que a gente vai conhecer a consciência de Krishna de uma forma prática, né? Porque uma coisa é a gente ler teoria sobre como o amor de Krishna age nesse mundo, como a justiça de Krishna age, como nós temos que nos tornarmos tolerantes, como a gente tem que seguir o Dharma, quando a gente tem que renunciar o Dharma para servir Krishna, que é um tema que vai ser abordado mais para frente, no último capítulo da Bhagavad Gita. Todas essas coisas a gente pode ler e ter uma compreensão intelectual dessas coisas. E ter até fé nelas, não só uma compreensão intelectual, a gente pode ter fé nelas. Outra coisa é a gente entender as nuances práticas de todos esses temas. Para isso a gente vai precisar de algo mais do que fé. A gente vai precisar ser discipulado. A gente vai precisar ser treinado nessas coisas. Não basta acreditar e estar convicto dessas coisas. A gente precisa ser treinado nelas. O mestre espiritual, ele é basicamente essa pessoa que vai estar ali discipulando a gente na prática. Discipulando a nossa inteligência, discipulando a nossa mente, discipulando os nossos sentidos. Ou seja, ele vai estar introduzindo consciência de Krishna em todos aqueles lugares que antes eram ocupados por kama, que antes eram ocupados pelo pecado. Aqueles mesmos lugares que Krishna denunciou como covis do nosso inimigo no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita. Então, a gente pode estar muito convicto da consciência de Krishna, mas a nossa mente é cheia de emoções egoístas, né? Então, a gente pode tentar usar a consciência de Krishna como uma muleta para a gente poder dar vazão a essas emoções, essas necessidades sentimentais, essas carências afetivas, usando a consciência de Krishna como uma justificativa para tudo isso, sabe? A gente pode tentar usar a consciência de Krishna para satisfazer a nossa inteligência contaminada, né? Então, alguém vai, por exemplo, usar a consciência de Krishna para satisfazer seus preconceitos, suas ideologias. Isso é muito normal da gente ver, por exemplo, no espectro de pessoas conservadoras e liberais, né, que existem em todo mundo. Sempre tem, né, esses espectros, sempre existiu na história. As pessoas mais conservadoras, rígidas, moralistas, e as pessoas mais progressistas, liberais. E, no final das contas, a gente sabe que debaixo do sol tudo é vaidade. Essas duas visões de mundo, no final, são duas visões de mundo materialistas, mundanas, e, portanto, por essência, caídos, pecaminosos, segundo que Krishna mesmo falou no capítulo 3 da Bhagavad Gita. Só são dois lados da mesma moeda. Então, assim, a pessoa ali que é mais moralista e conservadora vai querer fazer recortes do que Krishna falou, ou do que um acharya falou em algum contexto, para justificar lá no seu pensamento conservador, o seu pensamento meritocrata, o seu pensamento machista, vai ter. E vai ter o outro lá que vai fazer um recorte de Krishna, vai fazer um recorte do Acharya para querer defender sua visão progressista do mundo, libertária, sem compromisso com a disciplina, sem compromisso com hierarquia, sem compromisso com a autoridade, né? Subversiva às vezes. Vai ter de tudo, né?
e usando consciência de Krishna. Muito comum a gente fazer isso, né? Ou então vai ter a figura que é uma autoridade em consciência de Krishna, um devoto antigo, respeitado, e que vai usar a consciência de Krishna para quê? Para subjugar os outros, para se sentir melhor que os outros, para fazer os outros terem que reconhecer, né, a antiguidade dele. Vai ter de tudo. Toda doideira vai ter em nome de consciência de Krishna, né? Para garantir que isso não vai acontecer, a gente vai ter que receber treinamento de um mestre espiritual, né? E o mestre espiritual, ele não é um estereótipo. O mestre espiritual, ele é alguém que basicamente é uma pessoa que tem intimidade com a consciência de Krishna, é uma pessoa que conhece a consciência de Krishna, e uma pessoa que ela é comprometida com a consciência de Krishna. Isso é o mestre espiritual, conhece intimamente, tem um alto nível de comprometimento. Ela, na vida dela pessoal, ela tentou praticar tudo aquilo que ela está ensinando com muita honestidade, né? Talvez honestidade e experiência e maturidade sejam as qualidades primordiais do mestre espiritual. Mais talvez do que o conhecimento técnico que ele tem da consciência de Krishna, que é importante, mas não é a essência, né? E outras coisas externas, né? Essa honestidade é muito importante, né? Por quê? Porque o mestre espiritual é alguém que conhece Krishna. Ele tem que ser alguém que conhece Krishna. Voltando ao ponto aqui, Jnana Yoga é yoga da revelação de Krishna. O mestre espiritual é uma pessoa que tem muita experiência com o Krishna da vida real. E não com o Krishna das historinhas, não com o Krishna da religião, não com o Krishna... Assim, entende? Esse Krishna mitológico... E estou usando mitologia aqui no sentido de detalhes técnicos das historinhas de Krishna. Não estou falando que não existe fundamento histórico nas atividades de Krishna. Está muito acostumado com o Krishna dos rituais. Não é isso. O mestre espiritual é quem tem intimidade com Krishna no dia a dia, na vida real. Quando ele está sozinho ali com Krishna, é aquela pessoa que já abriu seu coração por inteiro por Krishna, que já admitiu todas as suas falhas para Krishna. É aquela pessoa que já admitiu, inclusive, todas as suas dúvidas para Krishna, que já admitiu para Krishna todas as suas insatisfações com o próprio Krishna, né? E que chegou nesse ponto onde ele viu que, no final das contas, ele depende de Krishna, que só Krishna pode salvar ele, e que, apesar de tudo, apesar de todas as frustrações, apesar de todas as dores, de todas as incertezas, de todas as dúvidas, o coração dele está em Krishna. Essa pessoa é o mestre espiritual de verdade, né? Não é uma figura glamurosa que sabe recitar versinhos e impressionar. O mestre espiritual pode ser isso também. Pode ser. Mas o mestre espiritual... Mas não é isso que é a essência, né? Que é o coração do mestre espiritual. O mestre espiritual é essa pessoa que conheceu Krishna na sua intimidade. Por total, por completo. E por conhecer Krishna a esse nível... Agora ele sabe usar tudo para Krishna. Ele sabe gerir a energia de Krishna, para a missão de Krishna. E por que ele conhece tão bem esse mundo material a ponto de conseguir usar tudo desse mundo para Krishna? Porque ele conhece Krishna. A gente tem sempre que lembrar isso. Jnana Yoga é conhecer a pessoa de Krishna. Entendendo Krishna, tudo mais é revelado, tudo mais faz sentido. Então, ele sabe entender o coração das pessoas, mais espiritual. Ele sabe entender o fluxo da história, ele sabe observar o mundo e ver o desejo de Krishna, porque ele conhece a pessoa de Krishna, porque ele ganhou a confiança de Krishna, porque ele desceu a esse nível de intimidade com Krishna. E muitas vezes, para chegar nesse ponto, ele precisou lutar muito com Krishna. Lutar mesmo. E aí, Krishna ele vai falar coisas muito importantes nesse capítulo. Ele vai falar... né, que quando a gente lida com o mestre espiritual, a gente tem que tirar as nossas dúvidas com o mestre espiritual. E Krishna fala que uma pessoa que tem dúvidas, que o coração dela está tomado pelas dúvidas, ela não tem como sair desse mundo, né? E uma pessoa que está livre das dúvidas, ela consegue caminhar para a transcendência. Isso é marcante. Né? Então, o que Krishna está falando aqui pode parecer, à primeira vista, que Krishna está falando que a gente tem que aceitar, sem nenhum senso crítico, o que ele está ensinando. Né? A pessoa que duvida, a pessoa que tem uma visão um pouco crítica, cética do que Krishna está falando, ela vai ficar apartada da sua redenção espiritual, apartada do amor de Deus, condenada a esse mundo.
Enquanto aquele que aceita, assim, de forma quase dogmática, ingênua, tudo que Krishna está falando, esse aí está salvo. Mas não é isso. Krishna fala que a pessoa que está com o coração livre da dúvida, ela está pronta para voltar para a transcendência, porque a pessoa que está livre da dúvida é a pessoa que está experimentada em consciência de Krishna. É a pessoa que já lutou com todas as suas dúvidas, que já foi no fundo do poço, que já se debateu com todas as suas dúvidas, e com a ajuda dos conselhos do mestre espiritual, e com a ajuda do próprio Krishna, e com a ajuda da experiência que ela teve em consciência de Krishna, com a ajuda das experiências amargas, das experiências doces, das experiências de ser cativado pela doçura de Krishna, e das experiências de se decepcionar em como Krishna destrói as nossas expectativas. Essa pessoa que já se livrou das dúvidas, que no final assim, lutou e cansou de lutar e confiou em Krishna de verdade, essa pessoa, ela tá pronta para voltar para o mundo espiritual, porque ela já se satisfez. Ela já tentou de todas as formas voltar para o mundo espiritual pelo próprio mérito dela, pelo próprio esforço dela. Enquanto a gente depende da gente, a gente tem dúvidas. Porque no fundo das contas, a gente sabe, né, que nós somos limitados. Mas se a gente ainda está dependendo da gente, é porque a gente ainda duvida de Deus. Se a gente depende da nossa disciplina, se a gente depende do nosso conhecimento, se a gente depende da nossa sabedoria, se a gente depende do nosso esforço, a gente ainda tem dúvidas sobre Deus. E no final das contas a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer nada disso de forma perfeita. Então a pessoa livre das dúvidas é aquela pessoa que já ficou farta dela mesma, farta das tentativas pessoais dela, de alcançar a salvação, de entender a realidade, de se satisfazer intelectualmente, achar uma resposta para o problema do mal, entender todas as coisas, satisfazer sua sabedoria encontrando uma resposta definitiva para tudo, ou ser o moralista supremo, já ficou farto de tudo isso. Agora, ele já não tem mais nenhuma dúvida em relação a ele mesmo. Ele tem a certeza de que ele é totalmente falho para o projeto de se salvar. Mas, ao mesmo tempo, ele já não tem mais dúvida nenhuma de Deus. Porque, apesar de Deus não ser quem ele imaginava que Deus é quem Deus é. E Deus é aquele que pode salvar a todos nós, independente de todas as nossas falhas e fraquezas. Nessa hora, a pessoa está pronta para voltar para Krishna. E nessa hora, ela está pronta para praticar Jnana Yoga de verdade, conhecendo Krishna. Agora, ela pode ser empoderada por Krishna para praticar tudo que Krishna quer de forma perfeita. Agora ela vai poder seguir o Dharma de forma perfeita, não por força, poder para isso, moralidade, conhecimento, mas porque agora ela conhece Krishna e agora ela está vendo o mundo com os olhos de Krishna. Agora ela não tem mais a força dela para lutar, mas ela tem a força de Krishna. Ela não tem mais a sabedoria dela para lutar, para entender, mas ela tem a sabedoria de Krishna. Ela não vai mais julgar os outros com o julgamento dela, mas com o julgamento de Krishna. E quando ela julgar com o julgamento de Krishna, ela vai estar fazendo isso com bondade, com generosidade, porque agora ela também está cheia do amor e da misericórdia de Krishna, né? Então é isso que significa estar livre das dúvidas. Não significa ser um bobo que aceita qualquer coisa de forma dogmática, porque Krishna fala que a gente tem que buscar o mestre espiritual e tirar as dúvidas todas com ele. Krishna fala que ele vai purgar o nosso coração de dúvidas. Então não tem problema ter dúvidas. Pelo contrário, né? Uma pessoa racional, uma pessoa inteligente, madura, ela tem muitas dúvidas. E ela é honesta em relação às dúvidas dela. Uma pessoa que não tem dúvida nenhuma, quando entra em contato com a consciência de Krishna, ou ela é uma pessoa ingênua, ou ela é uma pessoa desonesta. Em nenhum dos casos isso é algo muito bom, né? Krishna também fala que esse Jnana Yoga, que essa yoga do conhecimento de quem Deus é, ela permite a pessoa mais pecaminosa desse mundo atravessar com segurança, né, esse oceano de existência material. Porque esse conhecimento, ele é como um barco que pode, assim, singrar esse oceano com total facilidade, né? E quando Krishna fala isso é de fato algo muito chocante. Krishna fala que mesmo o maior dos pecadores pode ser redimido, né? Isso aqui é para dilacerar o coração dos moralistas, né? Dos meritocratas, daqueles que acham que só quem se comportou bem, só quem seguiu tudo certinho, esse aí pode entender a revelação, só esse aí pode, né, assim, tá apto a seguir o caminho de Deus.
Não, né? No final das contas, isso tudo é outro tipo de pecado. Esse pecado da gente achar, né, que a pessoa certinha, o moralista, ele tá mais próximo de Deus, né? Deus, ele tá próximo de todas as almas. E Deus está igualmente, né? Deus está igualmente próximo de todas as almas e, ao mesmo tempo, Deus está igualmente distante de todos os pecados. O pecado do imoral, o pecado daquela pessoa caída, que se intoxica, que é promíscua, Deus está longe desse pecado, né? Deus está longe dessa vida de pecado. Mas o pecado daquela pessoa que faz tudo certinho, mas tá ali com o coração julgando, que tá se achando superior e que tá se achando suficiente, autossuficiente, que pode alcançar a salvação pelas suas qualidades morais e não pela graça de Deus, isso também é um tipo de pecado, porque pecado não é o contrário da imoralidade. A imoralidade é uma consequência do pecado, mas o pecado, na verdade, é a alienação de Deus, né? Então existe pecado mesmo na justiça, na virtude mundana, humana. Não existe virtude pura, transcendental, sem a graça de Deus, né? Sem o conhecimento de Deus. E é para isso que Krishna vem para esse mundo, para se revelar. E quando Krishna se revela, e uma vez que a gente entende ele, nós entendemos quem nós somos, né? A gente se entende na relação com ele. Foi assim que a gente começou a falar, né, desse capítulo. Foi a partir desse ponto que a gente começou a explorar tudo que Krishna fala nesse capítulo. E é justamente se entendendo na relação com Krishna que a gente entende o que nós não somos. E o que nós não somos? Nós não somos o pecado, né? Porque o pecado é justamente a alienação de Deus. Então, uma vez que a gente entende quem Deus é, a gente, na medida que nós entendemos quem Deus é e nos situamos na relação com Ele, sabendo quem Ele é, a gente está se distanciando do pecado só dessa forma, né? Então, uma vez que a pessoa se abriga no conhecimento sobre quem Krishna é justamente nessa medida que ela vai singrando no oceano de sofrimento da energia material, né? E se afastando do pecado. É pelo conhecimento de quem Deus é, e a gente conhece Deus caminhando com Ele nessa vida, na companhia daqueles que já são maduros, que já são experientes nessa caminhada, que são os nossos mestres. Tá bom, pessoal? Então, esse é o capítulo 4 da Bhagavad Gita, que fala sobre Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, e conhecimento aqui não é uma filosofia, não é só uma teologia técnica, nada disso. Conhecimento aqui é conhecimento de Deus, da nossa relação com Ele. É esse conhecimento que tudo revela, tudo ilumina e que tudo salva. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um capítulo da Bhagavad Gita. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Hare Krishna.